E nós vamos para a terceira mensagem dessa série, Além das Aparências. Se você puder, pegue o seu esboço. Há muita coisa boa nessa mensagem para você tomar nota, se assim você desejar. Essa é a terceira mensagem, e esse tema, Além das Aparências, é um tema que nasceu dessas palavras de Jesus aqui em Marcos, capítulo 7, versos 21 aos versos, até o versículo 23. Eu quero ler com vocês. É daqui que nós nos inspiramos, é daqui que nós tiramos esse tema que tem nos conduzido durante todas as mensagens aqui dos nossos domingos. Veja, versículo 21, Marcos 7, verso 21, olha o que Jesus nos diz aqui. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Às vezes, nós estamos guardando dentro de nós, às vezes, aquele sentimento que está ali oculto, de maneira silenciosa e sorrateiramente. Às vezes esses sentimentos estão produzindo coisas ruins dentro do nosso coração. Nosso exterior, às vezes, está bem apresentado, mas o nosso coração é, sem dúvida, um alvo do nosso inimigo. Às vezes, sentimentos como estes podem estragar relacionamentos, podem estragar e influenciar as nossas escolhas e prejudicar muito a nossa vida. E é isso que nós estamos vendo aqui aos domingos. O que nós já vimos? A gente já falou aqui sobre a inveja, nós falamos no domingo passado sobre o orgulho, foi a nossa segunda mensagem, e hoje nós vamos falar sobre a raiva, ou também conhecida na Bíblia como a ira. O texto que nós vamos ler hoje é Provérbios 29, o verso 11. Olha o que nos diz Provérbios 29, verso 11. O texto diz assim: o tolo dá vazão à sua raiva, mas o sábio domina-se. Novamente, o tolo dá vazão à sua raiva, mas o sábio, ele domina-se, ele se domina. Vamos orar, quero convidar você a orar comigo. Senhor, nós oramos nessa hora, nesse momento, te agradecendo por mais uma semana que nós iniciamos, estamos na Tua presença nessa hora, já te agradecemos por tudo que já recebemos aqui, por tudo que já aconteceu conosco nesse lugar, os louvores, as canções, as orações que foram feitas, e agora, de uma forma especial, mais uma vez, fale conosco, que a Tua palavra possa encontrar corações abertos, ó Deus. Se há alguém aqui hoje, ó Deus, quem sabe com o seu coração fechado, eu peço, ó Deus, que o Teu Espírito venha, ó Deus, nos ajudar a abrir o nosso coração, para que possamos entender e compreender a Tua palavra, que ela seja realmente luz para as nossas vidas nessa hora. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. A impressão que eu tenho é que as pessoas estão cada vez mais estressadas e impacientes. Eu não sei se é uma percepção minha apenas, mas eu tenho percebido isso principalmente depois
da pandemia. Nós vivemos aquele período tão difícil da pandemia, e a impressão que eu tenho é que parece que a pandemia mudou nosso comportamento. Nós já tínhamos, sim, um comportamento agitado, mas parece que hoje nós estamos mais agitados, mais estressados e mais impacientes. Parece que a vida ela foi dividida com a pandemia. Nós temos o período antes da pandemia e esse período agora, pós-pandemia, parece que as coisas estão mais agitadas. É uma impressão minha. Parece que nós estamos vivendo sempre no nosso limite. Nós chegamos no nosso limite. É muito fácil a gente perder o controle. É muito fácil nós termos rompantes de raiva, de ira. As pessoas estão assim, muito estressadas, as crianças estão estressadas, jovens, adolescentes, parece que também estão no seu limite. E isso reflete muito na nossa vida e no nosso comportamento, e, sem dúvida, isso traz consequências, e tem trazido muitas consequências para nós. E se não bastasse isso, tudo aquilo que a pandemia nos deixou de ruim, nós temos, por exemplo, a situação do nosso país, da nossa nação. Nós vivemos uma incerteza econômica que traz para nós uma ansiedade, dúvidas. Nós temos, olhamos para o cenário político e econômico e a sensação que a gente tem é de desespero. Parece que a gente não sabe o que vai acontecer e parece que aquilo que vai acontecer é algo muito ruim, muito difícil. Nós não temos, olhando para ao nosso redor, a gente não tem aonde se apegar e dizer, olha, graças a isso, isso pode dar certo. E veja, isso tem trazido ansiedade, tem trazido desespero, tem nos estressado, e, novamente, isso tem nos prejudicado muito. Então, veja, além disso ainda nós temos as nossas demandas, nós temos os nossos problemas cotidianos. Então, veja, saímos de uma pandemia, entramos aí nesse cenário político, econômico, desesperador. Olhamos para as nossas casas, a nossa família, e temos as nossas demandas, que não são poucas, e tudo isso, novamente, tem nos deixado cada vez mais impacientes. Essa imagem aqui que eu trouxe é uma imagem para fazer você pensar e talvez responder nessa manhã, hoje aqui, qual é o seu nível de paciência? Aonde você está nessa imagem? Será que você está em paz? Ah, pastor, eu estou em paz. Está tudo bem para mim, minha casa está em paz. Eu olho para a minha empresa, para os meus negócios, está tudo em paz. Ou será que você está ao ponto de explodir? Talvez você está aí nesse limite, e o limite dos limites para explodir. Onde é que você está? Então, hoje eu quero convidar você a examinar comigo esse sentimento, a raiva. A gente vai examinar e vai cuidar desse sentimento dentro de nós. Eu quero abordar aqui 3 coisas que podem nos ajudar. Veja, os benefícios da raiva, os perigos da raiva e a cura da raiva. Ainda não precisa anotar nada, apenas para que você entenda como é que nós vamos trabalhar essa mensagem. A gente vai começar falando dos benefícios da raiva. Depois a gente vai para os perigos da raiva e
no final da mensagem, nós vamos elaborar aqui algo, um plano juntos, para tratarmos esse sentimento dentro de nós. Bom, muito bem. Os benefícios da raiva. Como assim, pastor? Tem coisa boa na raiva? Eu queria começar falando que não há problema nenhum em você ficar com raiva. Não há problema nenhum em você ter ira. Há a raiva dentro do seu coração. Eu digo isso porque a maioria de nós fomos ensinados que a raiva é um pecado. Que se você tiver raiva, se você tiver irado, sendo um cristão, você está errado. A maioria de nós acabou sendo ensinado assim, aprendemos assim. A gente tem liberdade para dizer assim, eu estou desapontado com você. A gente tem liberdade para isso. Um cristão pode chegar para o outro e dizer, eu estou desapontado com você. A gente pode chegar para uma pessoa e dizer assim, eu estou chateado com você. A gente tem liberdade para dizer, eu estou chateado, estou desapontado, eu estou frustrado com você. Mas percebe como a gente não tem liberdade para dizer, olha, eu estou com raiva de você. Parece que quando você diz, eu estou com raiva de você, parece que você ultrapassou o limite. E você está numa área errada. E, na verdade, não é bem assim. Eu queria que você começasse a olhar comigo, olha esse texto. É um texto de Hebreus, capítulo 12. Olha o que diz o versículo 15. Hebreus 12, verso 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ao olhar para esse texto, a palavra-chave, ou melhor, as palavras-chave nesse texto é raiz de amargura. O que o autor aos Hebreus está nos dizendo aqui? Seria algo do tipo assim, que ninguém diga que não precise da graça de Deus quando o assunto é raiz de amargura. Que ninguém diga que não precise da graça de Deus quando o assunto é raiz de amargura. Então veja, todos nós precisamos da graça de Deus para que esse sentimento, a raiva, não se torne uma raiz de amargura. Todos nós precisamos disso. Porque se esse sentimento se tornar uma raiz de amargura, esse sentimento vai azedar o nosso coração, vai contaminar os nossos relacionamentos e, sem dúvida, vai trazer problemas para as nossas vidas. E aqui está uma pergunta importante. Quando a gente fala sobre raiva, você é do tipo que grita, que explode, ou você é do tipo que se fecha, que fica calado? Veja, esse texto de Hebreus está nos mostrando que a raiva calada, que a raiva fechada, aquela raiva muda, sufocada, ela é tão perigosa, é tão desastrosa quanto aquela raiva que grita, que explode. Eu entendo ao olhar para esse texto que o silêncio ele pode ser tão destruidor quanto um grito, quanto uma explosão. Paulo reforça isso quando ele vai escrever aos Efésios, e olha o que ele diz na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 26. Quando vocês ficarem irados, quando vocês ficarem com raiva, não pequem.
apaziguem a sua ira, a sua raiva, antes que o sol se ponha. Olhe para o texto novamente. Paulo fala da raiva como se a raiva fizesse parte da nossa jornada de vida. É assim que Paulo escreve: quando vocês ficarem irados. Em outras palavras, antes que o dia termine, controle a sua raiva. Ele coloca como se a raiva fizesse parte da vida de todos nós. A qualquer momento, eu e você, e isso é muito comum, é muito normal, a qualquer momento você pode ficar irado, você pode ficar com raiva. É normal que isso aconteça. Todavia, antes que o dia termine, apazigue, controle a sua raiva. Mas, pastor, ainda não entendi o que é que tem de bom na raiva. Olha essa frase de um dos escritores, inclusive ele faleceu há pouco tempo, um dos pastores mais influentes dos Estados Unidos nesses últimos anos, Tim Keller. Ele escreveu essa frase que começa a abrir os nossos olhos para algo bom que há na raiva. Olha o que ele diz: a raiva, ela é despertada em defesa de algo bom e é liberada contra algo mau. O que o Tim Keller quis dizer aqui? Ele está dizendo que quando algo bom está sendo ameaçado, nós somos agitados pela raiva. Eu estava em um casamento. Foi um casamento realizado ao ar livre. Era um sábado de manhã e nós havíamos acabado de celebrar a cerimônia. E eu sentei também numa mesa ao ar livre com um casal da igreja. Nós estávamos sentados juntos e eu estava ali conversando. De repente, algumas crianças estavam brincando. Havia chovido naquela noite, havia um gramado bem bonito, e havia também ali um pouco de barro, de lama. Os carros passaram e agitou, mexeu a terra, e eu estava sentado, o casal conversando comigo e eu conversando com eles, e os meus olhos pegaram um dos meninos que estavam ali brincando, e eu vi o menino passando a mão em um pedaço de tábua, pequeno. E ele pegou esse pedaço de tábua e eu falei, na hora assim, né, veio, a gente fica esperto, né, o que o menino vai fazer com esse pedaço de tábua? De repente eu vejo ele mexendo no barro. Né? E ele começa a mexer naquele barro e de repente ele enfia aquele pedaço de tábua no barro e ele faz consegue pegar como se fosse uma pá, um tanto assim de barro. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. De repente eu vejo ele caminhando na direção dos carros. Aí eu já falei, bom, aí tem coisa. E aí ele passa atrás de um dos carros, que inclusive era o meu, e do lado tinha outros e outros carros. Daqui a pouco ele sai correndo com o pedaço de tábua. Eu falei, esse menino fez arte. E eu olhei para o casal, né, que estava comigo, falei assim, dá licença um pouquinho, parece que eu vi um negócio estranho. E eu peguei e fui ali. Irmão, ele pegou aquele barro e jogou em cima do capô de um dos carros, que inclusive era o carro dos irmãos que estavam comigo. Eu nem preciso dizer para você que a raiva florou dentro do meu coração naquela hora. Consegue entender? E assim, pastor, mas é um piá. Tá bom, mas os piás também nos deixam com raiva, não deixam? Você para no estacionamento, você vê um menino riscando o teu carro. Como é que você vai sentir? O que você vai sentir naquela hora? Raiva.
É um dos primeiros sentimentos. E aí você percebe, a raiva foi despertada porque a minha intenção é defender algo bom, o carro do irmão. A raiva, ela é liberada quando acontece algo mal diante dos nossos olhos. Então há um benefício na raiva. Olha o que esse professor lá do século IV, João Crisóstomo, olha o que ele escreveu. Aquele que tem raiva sem causa, ele peca. Também não adianta você ficar com raiva por qualquer coisa, né? Você já entrou dentro do carro? Eu tenho esse costume, né? Acho que por causa da mente acelerada, eu vou dentro do carro, tal, eu achando que a chave estava lá, a chave não está. E eu estou com pressa, daqui a pouco vem a raiva. Sem causa. Então veja, aquele que tem raiva sem causa, ele peca. Aquele que não tem raiva, embora tenha motivos, peca. E aí como ele termina? Pois a paciência irracional é a causa de muitos problemas. Imagine você, o que esse escritor está dizendo? O que esse professor está nos mostrando? Imagine você, sentado na varanda da sua casa, olhando para a rua, e lá na esquina você vê, por exemplo, um rapaz maltratando um idoso. Aí você olha assim e diz, deixa ele. Percebe? Quando você tem essa paciência irracional, ou seja, você não se importa, está acontecendo aquilo de mal, o menino está judiando de um idoso na sua frente, você não faz nada, você peca. A raiva está dentro de você justamente para isso. Esse sentimento existe e há um benefício nisso justamente para isso, para você defender aquilo que é bom. Não deixar o mal acontecer diante dos seus olhos. Então a gente precisa equilibrar esse sentimento. A gente não pode explodir de raiva, mas a gente também não pode ser esses pacientes irracionais, sem raiva nenhuma. A gente precisa desse equilíbrio. E esse equilíbrio, a Bíblia chama esse equilíbrio em raiva tardia. Eu quero ler com vocês Êxodo 34. Olha o que diz esse texto. Passando, pois, o Senhor perante a sua face clamou. Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras. Percebe como a ira é um atributo de Deus também? O Senhor é tardio em ira, em grande benevolência e verdade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta gerações. Percebe como no caráter de Deus. O texto está nos mostrando que no caráter de Deus não há essa paciência que não se importa, que vai deixando. Não! O texto fala aqui de uma ira tardia, que Deus é tardio em irar-se. Eu entendo isso como esse equilíbrio. Não é muito explosão, onde você vai ali e arrebenta tudo, mas também não é aquele braço cruzado dizendo assim, deixa acontecer. Então nós estamos sendo hoje chamados e desafiados a sermos como Deus. Nem muito, mas também
Veja, a gente não pode simplesmente cruzar os braços e dizer assim, a ira, a raiva, eu não tenho nada, deixa acontecer, deixa a vida acontecer. Então a gente precisa desse equilíbrio, diga comigo, equilíbrio. Um estudo diz que as mulheres ficam mais iradas com as pessoas e os homens ficam mais irados com coisas, com máquinas. É um estudo. Um dia, pouco tempo atrás, o ano passado, nós estávamos num retiro de jovens ali na cidade de Califórnia. E tinha acontecido uma situação, já era tarde da noite, eu fui meio que na dúvida, será que eu vou para posar, porque eu tinha que pregar no outro dia de manhã, será que eu vou para posar ou será que eu vou vir embora? E aí foi tarde da noite, a Mariana estava meio que envolvida ali, e eu já estava bem cansado, já era tarde da noite. E aí eu fui fazer uma pergunta para a Mariana, as minhas coisas, eu precisava descansar, eu estou pregado. E eu não sei se ela não me deu muita importância, não me deu muita bola, mas aquele deu uma raiva assim. Eu fiquei irado. E aí eu falei de um jeito, e ela falou do outro jeito, e eu sei que... Vocês são casados, vocês sabem. Sabe aquela discussão, assim, meio que no meio de todo mundo, mas meio tentando disfarçar de todo mundo? Aconteceu isso. Eu falei, sabe uma coisa, vou embora. Eu falei assim, tá bom, então eu vou embora. Vou pegar minhas coisas e vou embora, vou dormir, amanhã eu tenho que pregar. Aí ela, não, então fica aí, peraí que eu vou arrumar. Eu falei, não, agora não precisa, agora eu vou embora. Irado. E eu saí, sabe quando você sai marchando? Aquele dia eu saí marchando ali. Passei a mão ali nas minhas coisas, peguei meu celular, chave, nem dei muito tchau, não. Virei as costas, falei, vou embora. Irmãos, cheguei ali, tinha umas coisas ali no carro, peguei, abri o porta-mala e tal, e tirando as coisas e tal, e coloquei a chave dentro do porta-mala e fechei. Eu nem preciso dizer que eu tive que posar lá. Eu nem preciso dizer que eu tive que pedir para um irmão pegar a chave de reserva, no outro dia levar para mim. Eu nem preciso dizer que aconteceu tudo isso. Mas o que é que eu estou querendo dizer com essa história? É que a raiva pode multiplicar os nossos problemas. Eu afirmo para você que a raiva pode multiplicar os nossos problemas. Mais do que isso, a raiva custa caro. A raiva é um sentimento muito caro. Você já quebrou alguma coisa por estar com raiva? Já ou não? Pode falar, sim. Amém? Ou é só eu que... Eu nunca quebrei o volante do carro, mas eu confesso que eu já dei um tapinha forte no volante do carro. Irmãos, e custa caro. E não é só dinheiro envolvido. A gente perde o que a gente não pode perder, porque dinheiro você pode até perder hoje, amanhã você ganha de novo. Mas às vezes a gente perde relacionamentos, às vezes a gente perde posições, às vezes a gente perde o emprego, a gente perde o que a gente não pode perder. A raiva custa caro. Nós falamos dos benefícios, então agora nós vamos para os perigos da raiva. Nós vimos que há uma raiva boa, mas nós precisamos tomar cuidado, porque a grande parte da raiva é perigosa. Então, se eu fosse dizer, olha só, a raiva assim, seria 95% perigosa e 5% boa. Isso é uma coisa minha, é assim que eu vejo a raiva. Tem algo bom,
que vai nos despertar para aquilo que é bom, para cuidar daquilo que é bom, para não deixar o mal acontecer diante dos nossos olhos, mas, todavia, grande parte da raiva, escute, é perigosa. É muito perigosa. Quero ler esses textos. Veja o que as Escrituras nos diz. Colossenses 3, verso 8. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, que é a raiva, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Abandone isso. Conselho de Paulo. Efésios capítulo 4, verso 31 agora. Olha o que Paulo diz. Livrem-se de toda amargura, indignação e raiva, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Paulo está dizendo novamente, livrem-se disso. Tiago capítulo 4, verso 1, olha esse texto. Talvez uma das maiores lições da Bíblia sobre a raiva. O apóstolo Tiago, olha o que ele diz. Aliás, Tiago, olha o que ele diz. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? É uma pergunta. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês, ao redor de vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Às vezes nós queremos dar uma desculpa e justificar o nosso comportamento raivoso, apontando o dedo, dizendo, eu estou me sentindo assim por causa disso, do fulano, do beltrano, dessa situação, daquela. E o que Tiago está nos dizendo? Que a gente não pode ficar justificando os nossos rompantes de explosão, os nossos rompantes raivosos, apontando o dedo. Nós precisamos controlar os sentimentos que estão aqui dentro de nós. O que está acontecendo do lado de fora não pode justificar o nosso comportamento, porque o nosso comportamento é fruto daquilo que está dentro de nós. Dentro de nós, dentro de você. Então tome cuidado, porque a raiva é perigosa. Muito bem. Então agora a gente já pode começar a fazer as anotações. Algumas lições importantes. Eu separei duas. Primeira lição, que a gente aprende até agora, que a raiva ela não é um pecado, mas a raiva é um sinal. É a primeira lição que a gente aprende com tudo isso. Ela não é um pecado, mas é um sinal. É um sinal que você precisa prestar atenção. Toda vez que você ficar com raiva, é um sinal. Preste atenção. Por quê? Porque você pode estar no limite daquilo que é certo e você pode, quem sabe, pecar por causa desse sentimento, se você não prestar atenção no sinal. Então, quando você está sentindo raiva por causa de algo que está acontecendo do lado de fora, você precisa prestar atenção para aquilo que está acontecendo dentro de você. Dentro de você. Às vezes você pode ir defender, você fica com raiva e vai defender uma causa boa, e aí você perde a razão, porque você não prestou atenção no sinal, e aí você vai perder a razão, vai ultrapassar o limite, e você vai deixar de ter apenas raiva e vai cometer um outro pecado, por causa desse sentimento. Você está conseguindo entender? Novamente, a raiva custa muito caro.
Novamente, a raiva pode multiplicar os nossos problemas. Ela não é um pecado, mas ela pode se tornar um grande problema e um grande pecado. A segunda lição: a raiva promete poder, mas ela pode levar a consequências desastrosas. Quando a gente explode de raiva, na verdade a gente está temporariamente tendo uma sensação de poder. Existem homens, por exemplo, que são raivosos, e é um mecanismo de dizer assim: olha, não mexe comigo. Existem mulheres que são cheias de raiva, simplesmente para dizer: olha, não coloque a cara, não mexe comigo. É um mecanismo de se defender e dizer assim: olha, eu tenho força, eu tenho poder, não mexe comigo. Mas a raiva, ela dá essa sensação de poder, mas ela machuca pessoas. Se ela não for controlada, ela prejudica relacionamentos. Eu imagino que aqui existam pessoas que já experimentaram isso, já perderam por causa disso, ou já foram prejudicadas por causa disso. Pode nos levar a consequências que eu diria serem consequências irreparáveis. Então veja, a gente viu os benefícios, a gente viu os perigos, mas eu quero animar você nesse final de mensagem, dizendo que tem cura para a raiva. Existe uma maneira, um jeito, talvez, de você controlar, administrar esse sentimento. E tentar administrar de uma forma onde você fique somente com aquilo que é bom. E os outros 95% descarte, retire da sua vida, se afaste, porque é um sentimento perigoso. Então, deixe-me dar 3 respostas rápidas para aquilo que eu chamo de a cura da raiva. Antes de tudo, número 1, admita a sua raiva. Assim como na mensagem que a gente viu sobre o orgulho, a raiva também, ela precisa ser consciente para você. Você precisa admitir: eu tenho esse sentimento. É verdade que você pode não ser explosivo, mas talvez você é alguém que se fecha. Você é alguém que sofre sozinho. Você camufla muito bem esse sentimento dentro de você. E eu te disse no início dessa mensagem, tanto para aqueles que explodem, quanto para aqueles que se fecham, a raiva é destruidora. Então veja bem, tudo começa quando, a cura começa quando a gente admite: eu estou com raiva, eu tenho ficado com raiva, eu tenho sentido isso muito, por uma situação, por outra situação, mas esse sentimento está dentro de mim, está me prejudicando. A gente precisa admitir isso. Por quê? Porque quando você admite, aquela semente que foi plantada não vai criar raízes. Lembra? Raízes de amargura. Porque quando a raiva enraiza dentro de você, a raiva passa a controlar você. Você começa a ser controlado por esse sentimento. Mas ao admitir, você assume o controle e você se coloca em uma posição acima do seu sentimento. Você passa a olhar o seu sentimento de cima para baixo. E isso fica mais fácil. Comece a admitindo. Comece a admitir que aquilo que você sente quando acontece ali na sua casa, frequentemente, é fruto de um sentimento perigoso que está dentro do teu coração. Admita isso. Isso é raiva. Isso é ira.
o segundo ponto é analise a sua raiva. A gente começa admitindo e a gente precisa sempre analisar. Por isso a importância da gente sempre, eu costumo dizer, a gente tem que contar até 10, né? Contando até 10, você tem tempo suficiente para analisar o sentimento. Imagina você está vendo uma situação, aquele sentimento traz raiva, e você vai na impulsão, de uma forma raivosa, resolver a situação, sem pensar, sem analisar. E é a hora que a gente faz aquilo que a gente não pode fazer, e perde a razão. Deixa eu deixar 3 perguntas que podem ajudar você a analisar esse sentimento. As 3 perguntas são: primeira pergunta, por que eu estou com raiva? Por que eu estou com raiva? Porque o menino está jogando terra, barro, está riscando o carro de um casal querido que eu conheço. Por que eu estou com raiva? Eu estou com raiva porque o leite derramou no fogão. O que vai mudar? Eu estou com raiva porque eu tranquei a chave dentro do porta-mala do carro. Chama o chaveiro. Mas vou gastar dinheiro. Você vai perder mais. Você vai perder a sua saúde. A saúde vale mais do que o dinheiro que você vai gastar para chamar o chaveiro. Não vai mudar nada. A raiva... Então, por que eu estou com raiva? Eu estou com raiva porque a minha esposa atrasa. Adianta? Não adianta. Não vai mudar. Pelo menos a minha não mudou. Não muda. Não com raiva. A gente pode mudar circunstâncias, conversando, dialogando, tentando entrar em acordos, mas não com raiva. Então, por que você está com raiva? Primeiro você admite o sentimento, enxerga o sentimento e passa a olhar o sentimento, o seu sentimento, não o do outro, o seu. E aí depois você começa a fazer perguntas, analisando por quê, qual que é o motivo da minha raiva. Segunda pergunta, a raiva é boa? Você está aprendendo aqui que existe um pouco da raiva, existe algo bom na raiva. É boa? Pastor, estou com raiva. Olha só o que estão fazendo. Aí você olha uma coisa que te traz indignação. Então aquela raiva pode ser boa. Ela é boa? Ou é uma raiva perigosa? Então a gente precisa aprender a assumir o controle dos nossos sentimentos. A gente não pode ser controlado pelos nossos sentimentos. O Espírito Santo de Deus está nas nossas vidas justamente para isso. Para nos dar o domínio próprio, fruto do Espírito, o domínio próprio, a gente consegue dominar, controlar aquilo que muitas vezes está nos controlando, ou melhor, nos descontrolando. Então passe a analisar aquilo que você está sentindo. Veja aquilo que é bom, fique com aquilo que é bom e se afaste completamente daquilo que é perigoso. Que pode sim prejudicar e destruir a sua vida. E o terceiro e o mais importante de todo esse plano para a cura da raiva é: seja como Jesus. Seja como Jesus. Todos os nossos sentimentos precisam ser submetidos e colocados aos pés de Jesus. Vamos repetir isso? Diga: todos os meus sentimentos precisam ser colocados nos pés de Jesus, aos pés de Jesus.
Olha o que diz Filipenses capítulo 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse texto é maravilhoso. Nós fomos chamados para sermos como Jesus. Veja, quando você vai para Jesus, quando você olha para Jesus, nós temos ali um momento onde Jesus chega no templo. E quando ele chegou no templo, ele viu que ali haviam alguns cambistas, fazendo câmbio, vendendo, comprando, em um lugar que não era próprio. A palavra diz que chegou um momento em que Jesus virou a mesa daqueles cambistas. Então eu posso dizer que ele nos mostrou o que seria essa raiva boa. Mas em nenhum momento a gente percebe que Jesus ultrapassa o limite, muito pelo contrário, ele permanece sempre no limite daquilo que é bom, perfeito e agradável. Então a gente precisa se colocar diante de Jesus, e a gente precisa colocar os nossos sentimentos, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Você não vai conseguir controlar a sua raiva se você não colocar ela e submeter ela a Jesus. Por quê? Veja, Jesus sempre vai ajudar você a mover você do egocentrismo para o altruísmo. Porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa e às vezes os nossos rompantes de raiva é puro ego. Satisfazer as nossas vontades, os nossos caprichos. Para você dizer assim, eu não vou perder. Então eu tenho que erguer a voz. Essa batalha aqui eu não vou perder não. Essa discussão eu não vou perder. E aí você... Bobagem. Já ouviu aquela? Né? O que você quer? Você quer ganhar ou você quer ter paz? Alguma coisa assim, né? Quer ter razão ou quer ter paz? Eu quero ter paz. Adianta? Tem coisa que não adianta. Às vezes é puro egoísmo nosso, egocentrismo. A gente vai... E aí quando você vai para Jesus, você vê Jesus, ele pensando mais no próximo do que nele mesmo. Ele pensando mais em ter paz, em demonstrar paz, em ministrar paz, em dar um exemplo do que ter razão. Jesus sempre moverá você da arrogância para a humildade. Geralmente pessoas raivosas estão perto de serem pessoas arrogantes. E Jesus sempre vai tirar você da arrogância e vai colocar você na humildade. E ser humilde. Humildade. Você quer ver um exemplo mais bonito do que esse? Deus, Ele pegou a sua ira, Ele pegou toda a sua ira, toda a sua raiva, ao ver a humanidade toda caminhar totalmente contrária, desobedecendo tudo que Ele havia colocado. Deus pega toda a sua ira e coloca sobre Jesus, para que a gente pudesse viver em paz com Ele. É o que a gente precisa fazer.
vamos olhar o que Jesus fez, a forma como Jesus lidou com as suas pressões, com o governo que estava operando e mandando, e dirigindo aquela época, a sua época, a forma como ele lidou com as pessoas que estavam em posições especiais, a forma como ele lidou com pessoas que estavam ali, junto com ele. Vamos colocar os nossos sentimentos, especialmente a nossa ira, a nossa raiva, a nossa indignação, aos pés de Jesus, porque Ele sempre vai nos ajudar a se mover para o lado certo, na hora certa. E aí eu encerro dizendo o seguinte: não coloque a sua esperança, não coloque a sua esperança, não coloque a sua alegria, não coloque a sua confiança em pessoas. Coloque em Jesus. Se você estiver talvez tenso, nervoso, preocupado, sem saber administrar os conflitos e as pressões que estão acontecendo dentro da sua casa, coloque isso para Jesus. Não deixe esse sentimento que está aí dentro de você estragar tudo. Não tenta resolver com as suas mãos, com a sua força. Não adianta, você já viu que não adianta gritar, não adianta explodir. Não adianta também você ficar calado, fechado e guardar isso como uma laranja esquecida lá na gaveta da geladeira. Porque esse sentimento pode estragar tudo. A laranja vai apodrecer, esse sentimento vai apodrecer. Então assim, reconheça hoje que não é pela sua força, não é a sua capacidade, não é o jeito, pastor, eu preciso. Não é você, é Jesus. Você precisa confiar em Jesus. Se você estiver em atrito com alguém da sua família, peça ajuda para Jesus. Peça a Ele sabedoria, discernimento, peça a Ele a capacitação do Espírito Santo para você controlar esse sentimento, administrar isso, curar isso dentro de você. E aí sim Ele vai dar a você as ferramentas certas, Ele vai dar a você a habilidade certa para resolver aquilo que hoje está sendo um motivo, talvez, de pressão ou aflição. Não coloque a sua esperança na sua capacidade de resolver os conflitos. Coloque a sua esperança em Jesus. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Eu queria que você fosse muito sincero com você mesmo e dissesse como é que você está, como é que o seu coração hoje está. Você está em paz? Você está tenso? Você está olhando as coisas que estão ao seu redor? Você está tranquilo? Você está nervoso, nervosa? Talvez as coisas estão escapando das suas mãos. Talvez você está guardando uma laranja há muito tempo. Você já viu que essa laranja está apodrecendo. E você ainda não fez o que precisava fazer, que é tirar a laranja e dizer: isso não pode ficar dentro de mim. Então peça a Deus hoje. Deus quer, sim, trabalhar esse sentimento, cuidar para que realmente você possa viver somente a parte boa, que você seja como Deus, tardio em irar-se. E quando você irar, você vai irar por uma boa causa, e o nome de Deus vai ser glorificado por causa dessa ira, desse sentimento seu. Fora isso, se afaste, muito perigoso. Se você é alguém que guarda, se você é alguém que explode,
Vamos se colocar diante de Deus hoje, vamos pedir a Deus: Senhor, além daquilo que está na minha aparência, eu quero colocar o meu coração, minha vida, eu coloco nas tuas mãos. Vamos apresentar, vamos orar. Amado Deus, nessa manhã maravilhosa, nesse domingo especial, eu quero colocar as nossas vidas diante da tua presença nessa hora. A nossa oração é a oração que o salmista fez. Sonda o nosso coração, sonda o nosso interior, vê se há em nós algum caminho mau e ajuda-nos, ó Deus. Eu oro para que o Senhor venha nesse momento colocar as tuas mãos nos nossos sentimentos. Nós entregamos, nós nos submetemos ao Senhor nesse momento. Tudo aquilo que nós estamos sentindo, nós admitimos que muitas vezes temos ultrapassado o limite, temos perdido a paciência, temos sido grosseiros com pessoas, temos machucado pessoas, temos ofendido pessoas. Nós admitimos isso, ó Deus. Nós admitimos que muitas vezes temos perdido tempo alimentando um sentimento que não vai resolver nada. Deus, nesse momento nós pedimos, coloca as tuas mãos e ajuda-nos, ó Deus, dando-nos o domínio próprio, que nós possamos, ó Deus, aprender a controlar, ó Deus, apaziguar esse sentimento tão perigoso que está dentro de nós. Oramos, ó Deus, para que o Senhor realmente esteja no controle de tudo. Aceitamos e admitimos mais uma vez, ó Pai, que nós precisamos de Ti, que há coisas que nós não vamos resolver com as nossas mãos, que há coisas que não serão resolvidas, ó Pai, com a sabedoria humana. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Submetemos aquilo que nos deixa estressado, irados, nós nos submetemos tudo isso nas tuas mãos e pedimos, ó Deus, toma conta, ajuda-nos a confiar e a colocar a nossa esperança no Senhor. Nós oramos, ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus.